Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos aqui mais uma vez para poder estudar a palavra de Deus junto com você que está aí do outro lado. Que Deus te abençoe cada dia mais e mais. Quem está falando com você é Pastor Jairo, aqui da Primeira Igreja Batista em Águas Formosas. E é muito bom estudarmos a palavra de Deus. Estamos aqui com a nossa lição, isso mesmo, práticas bíblicas, a prática dos dons. Estamos chegando no final desta lição. Em breve nós vamos começar uma nova lição junto com você. Hoje é um dia muito especial para mim e para todos os pastores, batistas aqui de Minas e de todo o Brasil. Afinal de contas, hoje é comemorado o dia da esposa do pastor na nossa denominação. Então, queridos, olha, quero parabenizar a todas as esposas de pastores, em especial a minha esposa, Patrícia. Deus te abençoe muito, Patrícia, a minha esposa, aquela que está comigo todos os dias, me abençoando, a mãe dos meus filhos, aquela que Deus escolheu para estar junto comigo na caminhada ministerial. Então, a vocês, esposas, eu desejo a vocês um excelente domingo na presença do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá então. Hoje nós vamos falar sobre exemplo bíblico de relacionamento. Nós vamos aprender hoje com Esdras. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Esdras, no capítulo 7, a partir do versículo 1. Esdras 7, a partir do versículo 1. Mas antes disso, eu quero orar pela sua vida. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque hoje é o dia da esposa do pastor. Deus, eu peço que o Senhor esteja abençoando a vida de cada uma delas, ó Deus, fortalecendo elas cada vez mais e mais em Ti, porque o Senhor sabe, Senhor Deus, das lutas, das dificuldades, dos problemas que cada uma tem enfrentado. Peço, Senhor Deus, que o Senhor seja com aquelas esposas que, porventura, Deus, estão vivendo dias difíceis, ó Pai, que estão passando por algum problema na área da saúde, que o Senhor esteja levando saúde, Pai, física, emocional, espiritual, a todas as esposas dos pastores, ó Pai. Que o Senhor fortaleça elas cada vez mais e mais, em especial a minha esposa Patrícia. Que o Senhor continue dando a ela força, graça, sabedoria e que tudo que ela fizer, ó Pai, seja direcionado pelo Teu Espírito Santo. Esse é o nosso pedido, Pai, e agradecimento em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, meus irmãos, vamos lá começar o nosso estudo nesta manhã. Vamos lá ler o capítulo 1, Esdras 7, a partir do versículo 1. Se você achou aí na sua Bíblia, vamos então estar lendo nesse momento. Depois destas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aiude, filho de Amarias, filho de Azaquias, filho de Neirote, filho de Zerias, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abiúza, filho de Fideias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Estes veio da Babilônia. Era uma escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada ao Senhor, o Deus de Israel, o rei que lhe concedera tudo o que tinha pedido, pois a mão do seu Deus estava sobre ele. Isso aí, vamos lá? Esdras vai para Jerusalém. Esdras, escriba e sacerdote, chama a atenção minha e a sua atenção pelo estudo dedicado à palavra e à construção de um relacionamento com Deus. Ele dedicava-se não apenas por seu ofício de ser um escriba, mas por amor ao Senhor, na liderança de Neemias, foi uma peça fundamental no que diz respeito, em especial, a conduzir o povo de Deus ao relacionamento novamente com Ele. Isso mesmo, num contexto complexo que muitos já haviam desviado do caminho.
Esdras, como a gente viu no começo, ele está indo para Jerusalém. Então, ele indo para Jerusalém, o que acontece? Ele esteve ali o relacionamento com Deus e ele foi conduzido pelo Senhor a estar à frente do povo de Israel. Tanto ele quanto Neemias estavam ali juntos, conduzindo o povo de Deus. Esdras nos chama a atenção pelo zelo às escrituras sagradas, aquilo que era lido, era dedicado, era compartilhado a palavra de Deus. Então, ele buscava ter intimidade com o Senhor cada vez mais e mais. E aí eu pergunto para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está me vendo nessa manhã, quanto tempo você dedica à palavra de Deus, ao estudo da palavra de Deus? Sabendo que é muito importante nós dedicarmos esse tempo à palavra, ao estudo de Deus. Então, quando a gente vê o texto, a palavra e a prática, olha que interessante quando eu e você deparamos com a palavra de Deus, que também é direcionada em relação à prática. Da linhagem de Arão, o primeiro sumo sacerdote, em Esdras 2:7, com um nome derivado de um termo hebraico que significa ajuda. Olha que nome interessante. Esdras, o escriba, liderou as grandes reformas no meio do povo de Deus. Israel, após sair do exílio, após sair da prisão, uma ou duas gerações depois, conforme afirma o Gardner, na parte de 2000, em 2005 ele fez essa observação em seu livro. Ele trabalhou junto com Neemias da volta do povo da Babilônia. O povo estava exilado na Babilônia e também na restauração do culto ao Senhor na terra prometida. Era um homem que possuía conhecimento especial na Torá, lei de Moisés. Ele possuía como eu posso dizer, uma posição privilegiada no governo da sua época. Ele foi um influenciador, se a gente pode falar assim, naquela época. Ele influenciava, ele tinha autoridade, ele possuía e ele estava sempre ali. Ele foi nomeado pelo rei Artaxerxes como o escriba. Isso aí. O próprio rei, tendo um coração movido por Deus, escreveu uma carta a Esdras autorizando, olha que interessante, autorizando ele para ir para Jerusalém junto com todo o povo de Israel. Então, meu irmão, como que um homem foi utilizado de uma forma tremenda pelo nosso Deus? Quando eu paro para analisar esse texto, eu fico assim admirado como que ele foi usado, como que ele foi uma ferramenta útil na mão do nosso Deus. E eu pergunto a você nessa manhã, o que você tem feito para o seu Deus? O que você tem feito para Deus enquanto você está aí na sua escola, no seu trabalho, no seu dia a dia? Esdras decidiu estar não só lendo a palavra que está aqui na nossa frente, mas Esdras, ele estava também praticando a palavra. É necessário, quando nós lemos lá em Tiago, que afirma para mim, para você, não seja somente ouvintes da palavra de Deus, mas também sede praticantes da palavra de Deus. É muito importante quando nós lemos a palavra de Deus, entendemos a necessidade real da prática. Então, quando eu e você decidimos ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e colocarmos também ela em prática, é interessante, meu irmão e minha irmã, você estar atento àquilo que o Senhor Deus pede para que eu e você façamos. Não só hoje, mas todos os dias da sua vida. É necessário que eu e você tenhamos a decisão clara de buscar a presença do Senhor. Esdras, ele era conhecido da lei de Moisés, ele conhecia os princípios, ele conhecia a Torá, ele conhecia a palavra. Com isso, ele tinha facilidade de entrar em todos os lugares. Em todos os lugares ele tinha a facilidade de acessar, de entrar aonde Deus ali o conduzia. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero que você venha entender
né, aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Porque não adianta termos só o acesso à palavra, mas precisamos aprofundar no conhecimento de Deus. Meu irmão e minha irmã, vamos adiante. Mais adiante na nossa lição, a gente vê um outro ponto interessante que eu quero compartilhar com você. Vergonha e confiança. Homem que dispunha no seu coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensiná-la. Esdras também era um homem de fé e de oração, pois deixa claro como Deus moveu o coração do rei para adorar a casa do Senhor. Isso a gente consegue ver em Esdras 7, 27. Ele também se humilhou diante do Senhor, clamando por ele, por sua viagem junto aos israelitas para Jerusalém. Deus o enviou e atendeu. Olha que interessante, Deus não só envia, mas atende aquilo que Esdras pede. O coração do rei foi movido a ajudar. Então, meu irmão, nós temos que entender que algumas vezes na nossa vida, como servos do Senhor, nós passamos por momentos onde nós sentimos vergonha, certo? Mas até quando nós passamos pela vergonha, nós temos confiança no Senhor. O povo de Deus ele foi muito humilhado, muito massacrado, passando por vergonhas, por situações difíceis. Mas eu creio, né, que a palavra de Deus, eu tenho certeza, né, eu acredito e tenho certeza que eles deram a volta. Por mais que eles foram humilhados, sendo presos, eles foram exaltados no Senhor. Por mais que estivessem passando por situações difíceis, passando por uma vergonha, passando pela prisão, o Senhor Deus foi movendo ali para que eles tivessem a sua dignidade restaurada. Essas passagens, né? Essa passagem, né, em especial, salta-nos aos olhos devido ao relato do escriba que afirma que jejuou e orou pedindo ao Senhor proteção ao Senhor, porque teve vergonha de pedir ao rei exércitos, cavalheiros, para defendê-los na viagem, uma vez que havia dito ao soberano persa que a mão do Senhor está sobre todos os que buscam para fazer o bem. Então, meu irmão, quando nós entendemos o propósito de Deus, ele ficou constrangido, e é isso mesmo. O texto afirma que ele ficou constrangido de pedir ao rei, ele ficou com vergonha, mas ele pediu ao Senhor. Então, quando ele pediu ao Senhor, o que o Senhor Deus fez com ele? O Senhor Deus encheu ele de confiança, encheu ele de alegria. E quando ele teve essa confiança, essa alegria no Senhor, ele teve a restauração de quem ele era. Olha que interessante, ele entendeu que a vergonha dele era de buscar o rei, mas ele foi buscar quem? O Todo-Poderoso. Meu irmão e minha irmã, muitas vezes eu e você nós temos vergonha, às vezes, de nos humilharmos, de pedirmos ajuda a alguém, mas quando nós pedimos ajuda ao Senhor, o que ele vem? Ele vem, ele muda toda a nossa sorte. Amém, meu irmão Alexandre, Deus te abençoe muito, irmã Alexandre, irmã Ana Luísa, o Adrian, Deus abençoe muito vocês, um beijo no coração de vocês, né? Que bom saber que vocês estão melhor, passaram por alguma dificuldade aí na área da saúde, mas estão melhor, né, meu irmão? Deus abençoe vocês, um grande abraço. Depois eu irei aí fazer uma visita para vocês. Amamos muito vocês, tá bom? São irmãos, desculpa a pausa aí, meus irmãos. Chegou aí o nosso irmão Alexandre aí na live. Deus te abençoe muito, querido. Então, como nós estamos falando a respeito do comportamento de Esdras, ele vivenciou a prática de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus, ele praticava a palavra de Deus, ele teve constrangimento em pedir ao auxílio do rei, mas ele foi na fonte correta. Ele pediu a quem? O Deus Todo-Poderoso. Ele chegou para Deus e pediu. E o que o nosso Deus fez com ele? Deus abriu as portas. Isso mesmo. Deus abriu as portas. E é importante eu e você entendermos que Esdras foi um exemplo para a nossa geração nos dias de hoje. Esdras foi um grande exemplo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quando eu observo que o estudo que ele teve, a dedicação que ele teve.
Meu irmão e minha irmã, estamos vivendo dias onde as pessoas estão querendo tudo muito prático, cômodo, muito rápido. Mas espera aí, não é assim que funciona. Eu preciso buscar a palavra de Deus. Eu preciso estudar a palavra de Deus, não porque eu sou pastor, eu sou dependente do Senhor. Mas todos os irmãos, seja da nossa igreja ou de outras igrejas, precisam ler a Bíblia, precisam orar, precisam dedicar. O alimento de domingo, pela manhã, à noite, o culto de quarta e de sexta-feira não é o suficiente para você ficar de pé espiritualmente. Esdras entendia isso. Então, ele entendia que ele precisava se debruçar sobre a Torá, ler a Torá. E não era igual hoje em dia, que está tudo certinho dividido, a Bíblia, cenas, cenários, audiovisual, lives, vídeos. Não é igual o dia de hoje. Então, assim, eu agradeço a Deus pela tecnologia que nos aproxima, uns dos outros e leva, a igreja a buscar a presença do Senhor. Então, meu irmão, o que eu quero falar para você é da importância, da busca do Senhor em todo momento, a todo tempo. Então, quando nós buscamos o Senhor, a todo momento, a todo tempo, o que acontece? Nós somos conduzidos, nós somos guiados pelo Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, eu peço a você que entenda, que nós vamos buscar a direção do Senhor, nós vamos clamar ao Senhor a todo momento. Nós vamos dar o nosso melhor ao Senhor a todo tempo. Então, quando nós damos o nosso melhor ao Senhor, o que Ele vem? Ele nos responde, não é? Nos dá força, nos dá poder, nos dá graça. Então, o que me chama a atenção nessa atitude de Esdras, a atitude de Esdras nos desafia a mudança de postura. Isso aí. Você já vivenciou alguma situação em que inicialmente tenha confiado e depois duvidado? Eu sim, várias vezes. Várias vezes eu tenho certeza que... Aí depois eu penso, não é assim. Isso não vai dar certo. Já parou para pensar? Então, meu irmão e minha irmã, eu creio que o Senhor Deus está fazendo grandes coisas na sua vida. Deus está fazendo grandes coisas na sua casa. Deus está mudando a sua sorte. Sabia disso? Eu creio que o Senhor Deus, Ele quer trabalhar na sua vida, quer trabalhar nas suas emoções, a cada dia, a cada manhã. O que cabe a mim e a você fazer é o quê? Confiar no Senhor. Buscar a presença do Senhor. Adorar ao Senhor. Então, eu peço a você que, em meio a tantas adversidades que você tem vivido, você aprenda comigo nessa manhã que Esdras, ele tinha um relacionamento com Deus. E quando eu e você temos um relacionamento com Deus, nada vai te parar, nada vai te deter, porque você está buscando de Deus. Deus está te dando resposta. Deus está te fortalecendo. Deus está cuidando da sua saúde. Deus está cuidando das suas finanças. Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida. Então creia que o que abre portas para mim e para você é o nosso relacionamento com Deus. Então busque do Senhor a cada manhã ter relacionamento com Deus. Porque quanto mais você se relaciona com Deus, mais Ele se faz presente, mais a situação da sua vida muda, mais os problemas eles virão, claro, mas em meio aos problemas temos a certeza de que Deus dá-nos a cada um o livramento. Então, para a gente poder chegar ao final, ele relacionou-se com o Senhor, de uma forma muito especial. Então, através da leitura, através da busca. Como ele, eu e você também precisamos aplicar ao nosso coração a alegria da palavra, a alegria das Escrituras Sagradas. Se queremos de fato andar com um comprometimento e ter um compromisso com Deus dos céus, é necessário a busca constante da palavra de Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Estamos chegando aí
ao final do nosso estudo dessa manhã. Logo à noite, às 19h30, estaremos aqui cultuando, adorando ao Senhor. Temos também o nosso Café com Deus, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Nós temos ali o Café com Deus, ao qual são 5 minutinhos da Palavra de Deus. Estamos ali dedicando 5 minutinhos e tem sido uma bênção na vida das pessoas. Então depois, no nosso canal do YouTube, @PR Jairo Júnior, aí você vai ter acesso ali no YouTube, é só você procurar ali, pesquisar, e você vai ver o Café com Deus. Então coloca lá, Café com Deus, Pastor Jairo. Vai aparecer ali o nosso Café com Deus. Então semana que vem nós vamos falar sobre mais uma pessoa importante na Bíblia. Vamos falar sobre Ruth, o relacionamento de Ruth com Deus. Amém? Vamos orar, quero orar pela sua vida, quero liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida. Vamos lá? Senhor Jesus, nessa hora eu oro pela vida do meu irmão e da minha irmã. Peço, Deus, que o Senhor visite ele, visite ela nesse momento, derramando a tua direção, derramando a tua graça, derramando a vida do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, abençoe o meu irmão em todas as áreas da sua vida, livrando, protegendo e guardando de todo mal. Obrigado, Senhor Deus, porque hoje nós aprendemos com o exemplo de Esdras. Que nós possamos, ó Deus, buscar a tua palavra, buscar sabedoria e conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro e agradeço. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e incontáveis comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a sua casa, sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz amém. Um grande abraço, minha irmã e meu irmão, um grande beijo no seu coração. Fica com Deus e até a próxima, até logo à noite, quer dizer, e até logo à noite, se Deus quiser. Amém? Se você mora em Águas Formosas, é nosso convidado para estar com a gente, cultuando, adorando e celebrando ao nosso Deus. Até mais, tchau!